Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de outubro de 2018. Revoltados com Maria Imaculada, católicos boicotam novela Jesus da Record Parte 1. Ofendidos com a forma como Maria é retratada na novela Jesus, padres de todo o Brasil, liderados pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, estão promovendo um boicote à ficção da Record. Eles não aceitam o fato de Maria não ser apresentada como a Virgem Imaculada e exigem que a emissora se retrate. Na trama de Paula Richard, Maria Cláudia Mauro teve 7 filhos: Jesus, Simas, Judá, José, Tiago Justo, Eliseba e Ioná. Para os católicos, a virgindade de Maria é um dogma. O da Santíssima Virgindade, ela se manteve casta antes, durante e depois do parto de Jesus, seu único filho. Isso talvez explique o porquê de a novela estar em queda no Ibope. A produção estreou em 24 de julho com 13,4 pontos. Já perdeu cerca de 30% disso, quase 1 ponto por semana. O boicote envolve padres, missionários, freiras e católicos fervorosos. Arcebispo de Goiânia, capital em que a Record tem o segundo melhor desempenho no país, Dom Washington Cruz publicou um manifesto pedindo aos seguidores para não assistirem a Jesus. Ele diz que a maneira como Maria é retratada se opõe à descrição da personagem na Bíblia. O modo como ela se comporta na sua relação com José ofusca a sua pureza e, por isso, fere sua dignidade de Mãe de Deus Imaculada desde a sua concepção, escreveu o religioso. A luta de Dom Washington contra Jesus o da ficção parece estar dando resultado. Em Goiânia, a novela estreou na liderança, batendo o Jornal Nacional. Já caiu para 3º lugar. O arcebispo não está sozinho nessa cruzada. Apresentador do programa Bem-vindo Romeiro, da Católica TV Aparecida, José Eimardi conta que recebeu diversas mensagens no WhatsApp e em redes sociais conclamando os católicos a boicotarem a novela. O padre Antônio Cesar Moreira, 70 anos, acha natural que haja um ataque à Record pelo desrespeito a um fundamento tão importante para a Igreja Católica. Não vamos concordar. Provavelmente, a Confederação Nacional dos Bispos Católicos ou até o Vaticano vão se pronunciar. Isso é uma ofensa e atinge a fé em Nossa Senhora, a padroeira do Brasil. Vai haver reação, promete. Eles têm o mesmo ódio que o diabo tem a Nossa Senhora, comenta o missionário Mariano Anderson dos Reis, dono da editora Imaculada, que publicou o livro Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes, do padre Júlio Maria de Lombaerdi. Segundo o missionário, os evangélicos interpretam, e em sua visão de maneira errada, que os católicos poriam a figura de Maria como uma divindade, portanto no mesmo patamar que Jesus e Deus. Patrícia Fox Machado, pesquisadora e doutoranda da Universidade Metodista, explica que há diversas razões para os ataques da Igreja Universal, via Record, no mesmo patamar que Jesus e Deus. Patrícia Fox Machado, pesquisadora e doutoranda da Universidade Metodista, explica que há diversas razões para os ataques da Igreja Universal, via Record, serem direcionados à figura de Maria.
Em 1995, virou escândalo nacional o episódio em que um pastor chutou uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida em um programa da igreja na Record. As religiões que vêm de Abraão, isto é, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são patriarcais, comenta Patricia, que defenderá a tese sobre as relações entre mídia e religião. Nada mais natural que o ataque seja em cima de uma figura feminina que, pelos usos e costumes, acabou assumindo realmente o papel de divindade. A figura de Maria, diz a estudiosa, é simbólica e controversa. Há quem diga que ela é um ícone da submissão feminina. E há quem diga que ela é a primeira feminista da história, por ter aceitado dar Jesus à luz, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, por conta de a sociedade à época poder questionar a paternidade. Procurada pelo Notícias da TV, a Record não se manifestou até a publicação desta reportagem. O site aleteia.org traz os 4 dogmas de Maria, que são as 4 verdades básicas que todo católico deve saber sobre a Imaculada e Sempre Virgem Mãe de Jesus. Os dogmas sobre Maria, verdades de fé declaradas por um concílio ou por um papa e nas quais o fiel católico é obrigado a acreditar e professar, foram enunciados em momentos importantes para a história da Igreja e tocam em pontos sensíveis relativos à doutrina. 1. Maternidade divina. Cristo é pessoa divina e Maria é a sua mãe. Foi declarado no Concílio de Éfeso, em 431. Na época a Igreja vivia uma profunda polêmica interna causada pelos nestorianos, corrente muito popular entre as comunidades cristãs do Oriente. Segundo eles, Jesus tinha 2 naturezas, uma humana e outra divina, mas pouco ligadas. Maria seria mãe apenas de Cristo como homem. Para combater esse pensamento, a Igreja outorgou-lhe o título de Theotokos, expressão grega que significa Mãe de Deus. 2. Virgindade perpétua. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Foi declarado no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553. A virgindade de Maria é uma ideia tradicional, que remonta às origens do cristianismo, mas gerou bastante polêmica ao longo da história da Igreja. Foi questionada pelos pagãos, que não compreendiam como uma virgem poderia dar à luz. Já as tendências gnósticas dentro do cristianismo achavam que Jesus era filho de José. 3. Imaculada Conceição. Maria foi totalmente isenta de pecado, inclusive quando concebida por seus pais, Santa Ana e São Joaquim. Todo o resto da humanidade, desde os nossos primeiros pais, nasceu com pecado original, daí, aliás, a necessidade da salvação. Proclamado pelo Papa Pio X em 1854, o dogma da Imaculada Conceição teve como pano de fundo a luta que na época a Igreja travava contra o racionalismo enviesado e exacerbado. Essa corrente, com ares de científica, negava a possibilidade de forças sobrenaturais agirem no mundo. O dogma da Imaculada realça justamente a intervenção direta de Deus no mundo ao preservar Maria do pecado original. Nas aparições de Lourdes, a própria Nossa Senhora confirmou essa verdade de fé. Confira neste artigo. E, em outro caso impressionante, durante um exorcismo na Itália em 1823, 2 sacerdotes dominicanos fizeram o diabo reconhecer esse mesmo dogma 30 anos antes de que ele fosse promulgado. 4.
Assunção. Após a morte, Maria subiu ao céu em corpo e alma. Depois de Cristo, ela foi a única criatura que teve esta distinção. Foi declarado por Pio X no pós-guerra, em 1950. Após a maciça mortandade da Segunda Guerra, o dogma fala da santidade da vida e da dignidade dos corpos humanos, ao lembrar que eles também estão destinados à ressurreição. Segundo a Wikipedia, no início da Reforma Protestante em princípios do século XVI não provocou a rejeição imediata da doutrina da virgindade perpétua e diversos líderes protestantes mostraram variados graus de apoio a ela, sem, contudo, chegarem a endossá-la diretamente. Os primeiros reformadores protestantes acreditavam que as Escrituras requeriam aceitação do nascimento virginal de Jesus, mas apenas permitiam que se aceitasse a virgindade perpétua. Com o tempo, muitas igrejas protestantes pararam de ensinar a doutrina e outras a negaram totalmente. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.